Senhor Jesus, meus amigos. Eu sou o evangelista Rosanildo Amorim e este é o programa A Voz do Libertador. No programa de hoje, eu terei o privilégio de entrevistar o evangelista Eloy Chaves, que é um pregador da Palavra de Deus e também um empresário. E nós vamos entender e aprender como que alguém pode ser um empresário bem-sucedido e ainda assim manter a sua fé firme em Jesus. Tudo bem, evangelista? Tudo bem, evangelista Rosanildo. Uma boa noite, uma alegria estar aqui. Que ótimo, graças a Deus. Nós já vamos conversar com ele sobre esta carreira, como iniciou esta carreira, quando surgiu a ideia da empresa, né? Quando e onde, né, surgiu essa ideia da empresa, como que veio a ter esse pensamento de ter uma empresa própria. Bom, Rosanildo, como nós sabemos, hoje empreender no Brasil sempre foi algo difícil. Não só hoje, mas sempre foi um grande desafio. Sim. E eu nasci numa cidade do interior do Paraná, então, devido às dificuldades que nós tínhamos, nós pensávamos sempre, e era pensamento de quando jovem, de buscar alguma coisa própria, de ter um negócio próprio, mas saberíamos que o momento apropriado e devido viria com os anos. E quando nós, depois de um certo tempo já mais maduro, aprendendo um pouco com aquilo que a vida nos ensina, nós entendemos que o momento foi oportuno, chegou, e nós resolvemos então aceitar esse desafio. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas Deus tem nos abençoado. Que benção, que maravilha. Evangelista Eloy, da onde surgiu o nome Dux, né? Isso é uma junção de vários nomes, é uma sigla, como é que é isso? Olha, evangelista Rosanildo, foi um detalhe que eu considero sendo de Deus. Quando nós idealizamos de abrir a nossa empresa, sim, um dos grandes objetivos foi encontrar um nome que marcasse. Nós queríamos um nome forte, que tivesse presença de mercado e um nome para ser lembrado. E nós começamos então a buscar algumas opções de nomes. Eu tenho por hábito, e gosto muito de fazer leitura, observar significados de palavras. Certo. E eu gosto muito, particularmente falando, do vocabulário grego. Olha. E eu comecei a observar no dicionário algumas palavras que viessem de encontro à necessidade daquilo que nós queríamos empreender. E lá, observando, eu localizei essa palavra dux, que ela significa líder, ou aquele que segue na frente. Olha que Quando nós trouxemos para a nossa realidade, eu até comentei com pessoas bem próximas de nós, onde você comprou a sua roupa? Eu comprei na Dux. E aí ficou bem, e por esse motivo nós resolvemos escolher. Você não é catarinense, a família toda é do Paraná também? Nós somos paranaenses, né? Eu nasci no interior do Paraná, minha esposa na capital, mas já estamos aí no estado de Santa Catarina a trabalho desde 2003. E hoje quantas lojas a Dux já tem, né, no estado? Ela já conta com quantas lojas? Nós estamos indo agora para o segundo ano. Temos a nossa loja matriz na cidade de Brusque. Sim. E uma loja no shopping Blumenau Norte Shopping, certo, em Blumenau. certo. Então são duas lojas no estado de Santa Catarina. Certo. Ótimo. E já está com previsão para mais outras, mais para frente, ainda esse ano? O que pensa em relação a isso? Olha, Rosanildo, Qual é o planejamento em relação a isso? Nós montamos uma estratégia e fizemos um estudo de mercado, e nós temos em 5 anos oportunidade de chegarmos a ter 6 lojas. Olha que interessante. Então nós estamos fazendo um trabalho para que a cada ano, ou pelo menos a cada semestre, nós consigamos abrir uma loja. Certo. Para as pessoas que se interessam, né, querem conhecer a loja, você poderia passar os endereços, os horários de trabalho, normalmente os horários do shopping, né? São horários comerciais, né? Certo. Nós temos uma loja em Brusque que ela está localizada no centro, na rua Pedro Werner, número 105. Essa loja ela funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 horas, sem intervalo para almoço. Olha que interessante. E no sábado, nós abrimos das 9 da manhã às 13 horas, também sem intervalo para almoço. Sim. Na verdade, ali bem quase na frente da delegacia, né? Bem em frente, Olha bem que- em frente, naquele corredor ali. Sim. E nós temos a nossa loja de Blumenau, que é dentro do shopping,
que é um conceito um pouco diferente. Loja de rua difere de loja de shopping. Sim. Então lá nós abrimos de domingo a domingo, sendo que de segunda a sábado, das 10 da manhã às 22 horas, e no domingo, das 14 até às 20 horas. A Dux, ela trabalha com que tipo de produto e qual é o objetivo, né? Qual é o público-alvo desta empresa? Muito bem. Quando nós estávamos buscando esse nome, e esse referencial de nome, ele deveria também coadunar com o tipo de produto que nós iríamos trabalhar. E você sabe, evangelista Rosanildo, que hoje o mercado oferece uma gama de produtos, tanto no segmento têxtil, calçado, informática. Nós resolvemos optar e trabalhar com o segmento de moda masculina. Sim. Né? Então o Dux, líder, ele vem justamente vestir o homem, não só pelo nome das nossas lojas, mas também no formato e no design do display das nossas lojas. Então, quando nós idealizamos abrir a Dux, nós pensamos em vestir o homem. Certo. O conceito de moda masculina, mas não um conceito de moda que viesse a trazer apenas a vestimenta para o homem, mas nós queríamos agregar valor à vestimenta humana, à vestimenta do homem. Nós sabemos hoje, evangelista Rosanildo, que o homem ele está muito cuidadoso de si próprio. Até vaidoso, né? Existem vaidoso, falando podemos sobre dizer. A vaidade do... Verdade. E ele está se cuidando um pouco mais. Certo. E nós resolvemos vir ao mercado e fomos atrás de grandes marcas. Né? Nós criamos então a Dux Multimarcas e visa justamente trabalhar dentro desse conceito vestuário masculino o foco de vestir bem o homem, tanto como a parte de cima quanto a parte de baixo. Calçado e a sua própria vestimenta. E aí nós fomos buscar então no mercado objetos de desejo. O que é que o homem gosta de vestir? Certo. E nós verificamos que o homem ele tem uma certa dificuldade para comprar, porém ele compra quando ele vê e gosta. Sim. É diferente da mulher. Sim. A mulher ela escolhe um pouco mais, ela é mais detalhista. E o homem não. Ele tem essa vontade e quando ele quer um determinado produto, ele observa, ele sabe que aquele produto vai suprir a sua necessidade. Então, diante disso, nós fomos atrás de grandes marcas. Hoje a Dux trabalha com Tommy Hilfiger, com Lacoste, com Calvin Klein. Nós trabalhamos com marcas que são objeto de desejo do homem empreendedor, daquele homem que é um profissional liberal, aquele homem que gosta de se vestir bem. Sim. Então a Dux ela veio justamente trazer esse benefício. O homem se vestindo bem, tendo aonde comprar. Na Dux, o produto que melhor lhe veste. Olha, que interessante. E esse nicho de mercado, né, essa roupa já de grife masculina, você percebe que ela tende a crescer cada vez mais? Sim. Nós trabalhamos e acompanhamos o mercado durante alguns anos, e durante os anos em que eu trabalhei sem ser como empreendedor, nós observamos que o mercado ele busca muito novidades. Sim. Moda hoje, evangelista Rosanildo, é quase que um artigo perecível. Tal é a velocidade hoje de tendências em outros países. O Brasil, que outrora ia muito atrás de o que é que está se vestindo lá fora para se produzir aqui dentro. O Brasil hoje já cria tendências mercadológicas, o Brasil já consegue impor a sua condição de vestimenta e ele consegue tabular, ditar regras a esses fabricantes que são conhecidos ou de renome no mercado. Tanto isto é verdade, evangelista Rosanildo, que quando nós vamos fazer coleção, showroom, nós ouvimos das marcas que o brasileiro está cada vez mais exigente. Ele gosta de se vestir bem e ele quer um produto que se adeque à sua necessidade. Olha só. Não só em observar o que o europeu, o que o americano está vestindo. Então eu estou dizendo que moda e a vaidade do brasileiro, do homem brasileiro, elas estão numa crescente. Sim. É uma tendência. Que interessante. Muito bem. Voltaremos no próximo bloco falando mais sobre essa empresa, a Dux, e nosso amigo Eloy Chaves,
que é um empresário cristão, uma bênção de Deus, e como conciliar, a próxima pergunta é, como conciliar o ministério cristão e a empresa, né? O empreendedorismo, como conciliar tantos compromissos como o diretor da empresa e ao mesmo tempo manter uma vida diante de Deus. Não sai daí não, fica aí ligadinho que daqui a pouco nós voltamos, no instantinho voltamos para saber mais sobre essa carreira de sucesso. Nosso programa A Voz do Libertador. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o evangelista Eloy Chaves, um obreiro na casa do Senhor, um servo de Deus e também um empresário bem-sucedido. E eu tenho certeza que a vida e a trajetória dele servem-nos de exemplo para todos aqueles que querem seguir esta carreira, querem ter o seu próprio negócio. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a ele agora nesse bloco que nós voltamos, que é: como ele consegue conciliar a carreira de empresário com a vida espiritual? A gente estava até conversando hoje sobre a questão da importância da oração na vida do cristão. Um empresário consegue orar? Como ele consegue conciliar esta carreira com a vida espiritual? É uma pergunta bem enigmática, mas Deus dá graça. Eu vejo, evangelista Rosanildo, que tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que escalar o seu tempo. Hoje, para empreender e para você exercer ministério, você também tem que aproveitar o seu tempo. O dia é dinâmico. Os acontecimentos do nosso dia, todos eles são dinâmicos. Sim. Nós iniciamos logo após acordarmos, e nós não sabemos como vai ser aquele dia, como será aquele dia, o que é que vai acontecer, o que é que nos espera. Eu procuro sempre, evangelista Rosanildo, sempre traçar metas e objetivos no meu dia. E eu tenho, por hábito pessoal, sempre colocar Deus acima de tudo. Tudo que eu vou fazer, em primeiro lugar, eu falo com Deus. O meu dia, sim, eu começo falando com Deus. Antes de falar com algum fornecedor, com algum colaborador nosso, eu começo falando com Deus. E durante o dia da atividade, eu tenho certeza que naquele momento as coisas vão acontecendo de maneira bem ajustadas. Falando com Deus e realizando as nossas atividades. Durante o período da noite, que quando nós exercemos parte do nosso ministério, basta aí nós tabularmos uma agenda e termos uma disciplina em cumprir aquela agenda. Sim. Então, desta forma, eu procurei ter, nesses 2 últimos anos que se passaram, eu procurei ter harmonia nos meus horários, conciliando o tempo de Deus com o tempo do meu trabalho secular. Que conselho você dá aos jovens que querem ser empreendedores? Aos irmãos, né, em regra geral, eu tenho sonho de abrir uma empresa. Quais os conselhos que você dá? Levando em consideração a dificuldade que você passa para conciliar a vida espiritual com o empreendedorismo, principalmente no Brasil, que tem tanta regra, tanta via de regra, tanta coisa assim. Evangelista Rosanildo, essa é uma pergunta que eu quase que diariamente eu tenho que responder. Como nós conversamos com muita gente, eu também, pelo fato de que no meu próprio ministério, durante muitos anos eu fui líder de mocidade, sim, então eu tenho uma facilidade de conversar com jovens, né? Durante o período também em que nós fizemos a faculdade, nós conhecemos bem a juventude e sabemos que eles são bastante dinâmicos e são ansiosos por fazer alguma coisa. Eu costumo dizer sempre aos jovens o seguinte: comece fazendo de tudo para conhecer o mercado que você vai atuar. Olha. Nunca abra um negócio sem antes conhecer o teu mercado. Por quê? Nós observamos hoje que parte de algumas empresas ou de pessoas que trabalham
em alguns segmentos, se frustram. Sim. Poxa, será que eu abri o negócio errado? Será que o momento não foi oportuno? Quando, na verdade, boa parte dessas pessoas, evangelista Rosanildo, elas não tinham o conhecimento necessário para abrir aquele negócio. Então, o primeiro viés de instrução que eu dou a todos os jovens, ou a quaisquer um que deseja ter um negócio próprio, estude o seu mercado. Conheça o seu negócio. Estude, labute no seu negócio. Perca sono e estude o seu negócio. Olha que ótimo. Porque isto eu tive que fazer. Que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta agora que até não estava no script aqui, mas me veio à mente agora e você aqui é queima-roupa, não tem como fugir. Nós sabemos da corrupção no nosso país, né? Um país em que se vive de corrupção. Desde a pessoa que coloca a fichinha lá na casa, que libera a obra, para tudo se inventa um jeito de corrupção. Como que o empresário cristão consegue administrar essa situação? A que custo? Você fez uma pergunta muito interessante. E uma pergunta que proporciona um pouco de conhecimento daquilo que nós vemos e ouvimos antes, durante e depois da abertura do nosso negócio. Hoje no Brasil, quando se fala em corrupção, você tem a ideia sempre de que alguém está comprando alguém para que outras pessoas levem vantagem em algum negócio. Não é só isso, evangelista Rosanildo. Sim. Empreender no Brasil hoje de forma honesta é quase que um desafio cotidiano. E eu vou te dizer por quê. Porque quando você abre um negócio, e não são poucos os que procuram para tentar te desvirtuar do propósito do negócio decente, do negócio honesto. O Brasil hoje, seguramente, é um dos maiores corredores da pirataria. Sim. Em todos os sentidos. Também é na moda. A moda por si só, ela atrai muita gente para trabalhar com ganho, com lucros excessivos. E isto acaba levando o empreendedor a ter sempre consigo aquele pensamento: por que eu não posso ganhar mais? Por que não levar um pouco mais de vantagem? Então eu entendo, evangelista Rosanildo, que o grande desafio do empresário e daquele que quer se perpetuar no mercado hoje, face a tudo que nós estamos verificando, e diga-se de passagem, eu quero abrir um parênteses aqui. Sim, claro. A questão da corrupção, ela sempre existiu. Agora ela é mais notada em função da própria mídia, as redes sociais que proclamam de maneira muito mais rápida e eficiente aquilo que de bom e de ruim acontece. Então eu deixo sempre uma mensagem: procure trabalhar de forma honesta. Certo. Vale a pena ser honesto. Certo. Porque, de acordo com estatísticas, de cada 10 empresas que abrem, aproximadamente 6 ou 7 fecham no primeiro ano. O que as pessoas fazem para fechar tanta empresa assim? Já abre para fechar, não? Olha, isso é um acontecimento também que nos constrange muito. Eu particularmente, evangelista Rosanildo, eu fico triste quando eu ouço a notícia de uma empresa que fechou as portas por uma questão de falência, principalmente no primeiro ano. Então nós temos que observar algumas coisas, né? Existem muitos fatores que levam a uma empresa a fechar as portas logo no primeiro ano ou logo nos primeiros anos. Sem dúvida alguma, nós teríamos uma série de elementos que nós poderíamos aqui pautar, mas eu gostaria de destacar alguns deles. Primeiro, eu acho que o grande problema hoje de se empreender no Brasil é o fato de você não conhecer do seu negócio. Sim. Eu comentei anteriormente,
que o maior desafio hoje de um empreendedor é ele dominar a arte daquilo que ele faz. Porque quando você tem domínio daquilo que você faz, você possivelmente cometerá alguns erros, mas serão erros que você consegue administrar e corrigir no determinado percurso da jornada daquela empresa. Quando você não conhece e não domina a arte daquilo que você faz ou o mercado que você atua, você está correndo um sério risco de você naufragar, de você fechar as portas e de forma bem abrupta. Eu também considero, evangelista Rosanildo, além do domínio do seu negócio, é a questão de recurso. Eu vou te dar vou te dar um dado interessante aqui. Existem duas formas de uma empresa quebrar hoje. Uma é por falta de recurso e a outra é por excesso de recurso. Olha só. É coisa interessante. Tem dinheiro demais, falha a empresa. Não, tem muito crédito. Ah, sim. Então, normalmente, os bancos demais. hoje, as instituições, você sabe que hoje no Brasil, instituições financeiras, elas vivem não de captação de recurso, mas de empréstimo, Sim. daquilo que se toma emprestado no mercado. Então, hoje, de uma forma bem ampla e de uma forma legal, os bancos eles buscam recurso no mercado para emprestar. Então, todo aquele que empresta, que ele é um tomador de recurso, ele é um cliente que vai gerar ganho para a instituição. Então, quanto mais um determinado indivíduo ou empresa buscar recurso numa instituição ou no mercado, ele vai estar contribuindo para que o seu grau de endividamento se eleve. Então, se ele tem uma empresa que ele busca no mercado, por exemplo, conta em 2 ou 3 bancos, instituições financeiras. Imagine que ele tem um faturamento mensal de R$100 mil. Certo. E aí cada instituição dá um crédito para ele de 50 mil. 3 instituições, 150 mil. Sim. Se ele tomar esse recurso, ele vai ter sérias dificuldades para pagar. Olha só. Então, o excesso de crédito também leva à inadimplência e a inadimplência ao fator de falência. Certo. Esse é um problema muito sério também. Uma outra coisa, um outro fator também que eu considero justo quando se leva em conta falência de empresas é o fato de que a concorrência desleal. Olha só. É um outro fator também Você que diz China, Paraguai, prejudica. essas coisas? Também, mas não é só a concorrência externa. Eu digo a concorrência interna. Nós temos hoje no Brasil, não só aqui em Santa Catarina, mas eu conheço boa parte do Brasil. E eu te digo por experiência, empresas que estavam indo bem durante um determinado momento, Sim. e quando abriu um concorrente ao lado, ele não soube como lidar com esta situação. Olha só. Porque quando o empreendedor se vê ameaçado pelo concorrente, qual é a primeira atitude que ele tem? Preciso encontrar uma forma de vender mais do que o meu concorrente. E alguns deles, evangelista Rosanildo, conheço alguns que fizeram isto, tomaram o viés do desconto, derrubaram o preço dos seus produtos, Sim. de maneira que, quando eles iam para a planilha de custeio, aquilo de valor que se vendia de um determinado produto não cobria mais o seu custo fixo. Ou seja, nada sobrevive se não tiver lucro. É verdade. Então, eu considero esses são fatores primordiais e que acentuam muito a questão das falências. Que interessante. E para você que quer abrir um negócio, essas dicas eu tenho certeza que elas vão fazer toda a diferença para que o seu negócio esteja cada vez melhor. Voltamos no próximo bloco e nós vamos falar em relação à crise geral no Brasil. E se você tiver um pouquinho de paciência, nós já estaremos de volta com o nosso programa A Voz do Libertador.
programa A Voz do Libertador. E no programa de hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o evangelista Eloy Chaves, um cristão, um servo de Deus e também um empresário. Na sua opinião, esta crise no Brasil está relacionada só com a corrupção ou outros fatores externos do país? Na sua opinião, o que tem influenciado mais essa crise brasileira? Olha, evangelista Rosanildo, eu considero que o Brasil é um país muito rico. Sim. E se as nossas autoridades, e se de uma forma geral, o povo brasileiro soubesse a potencialidade do nosso país, eu tenho certeza que nós seríamos um celeiro. Olha só. Um celeiro de empreendedores. O Brasil hoje ele tem uma condição geográfica muito favorecida. Ele tem hoje uma condição climática muito favorecida. O Clima Brasil tropical, produz tem frio, tem calor, tem tudo muito bem definido. Sim. O que precisa ter no Brasil? Nós precisamos ter gente mais séria para trabalhar o recurso público. Nós costumamos, e quando vemos uma reportagem, evangelista Rosanildo, seja através de uma mídia social, de uma televisão, um jornal, 90% daquilo que nós ouvimos são notícias ruins. Ou até, às vezes até acho que mais até. E isso acaba causando uma estagnação. A mente do empresário começa a não pensar. Ele não age, ele fica refém das más notícias. Isso. Ao invés de crescer, ele pensa em diminuir, em enxugar custos. Eu digo sempre o seguinte, e o Brasil ele tem um potencial fantástico. O povo brasileiro é um povo, eu digo que é abençoado, sim, evangelista Rosanildo. Sim. Eu vejo que Deus ele teve um cuidado muito grande em abençoar a nossa nação, até porque, biblicamente falando, nós sabemos que todo aquele que procura, que busca a direção de Deus, ele tem sucesso, mas ele não deixa de ter dificuldade. Sim. Os momentos de dificuldade. Sim. Mas eu digo assim, que no Brasil hoje se potencializa muito as coisas ruins. Sim. Nós falamos muito de coisas ruins. Nós acabamos de virar o ano, né? 2017 para 2018, e as coisas que mais nós vemos nas mídias são as retrospectivas do ano que passou. E a maior parte é tragédia. Coisas ruins, né? Nós precisamos começar a captar coisas boas. Nós temos valores excelentes, nós temos pessoas excelentes, dotadas de uma capacidade empreendedora muito grande. Porém, essas pessoas elas não conseguem ter muita visibilidade. Sim. Tem muita gente, evangelista Rosanildo, que tem excelentes ideias, mas não tem oportunidade para divulgar as suas ideias, né? Então, você acaba correndo o risco de ter sempre os mesmos. E eu acho que é bom você inovar, é bom você dar oportunidade para outras pessoas. Nós temos um cenário caótico na nossa política, mas ele não é só um momento político, ele também é de gestão pública, né? Você pega uma grande instituição, por exemplo, como o BNDES, que deveria ser um banco do desenvolvimento, que é o título que ele leva. Certo. Porém, ele deveria assistir empresas, empreendedores, no menor grau, desde o microempresário até o empresário mais evoluído. Sim. Mas quando você vai hoje buscar uma oportunidade de um capital de giro, de um recurso, para você ampliar o teu negócio, você esbarra sempre numa condição que eles ferem hoje a relação comercial com o micro e pequeno empreendedor. Então hoje, notadamente, evangelista Rosanildo, os maiores empréstimos foram feitos a empresas que mais corromperam as pessoas. Sim. E o quanto deveria ser diferente.
E nós temos hoje no Brasil uma oportunidade. No pequeno. No pequeno, exatamente. Hoje se preocupa muito com grandes empresas. É claro que nós temos que nos preocupar, mas não é só olhar o grande. Olha o pequeno. Olha aquele comerciante de esquina. Olha aquela comerciante que está trabalhando dentro da sua casa. Sim. Valorize esse pequeno negócio. Sim. Vários pequenos negócios de sucesso gerarão muitos negócios e uma renda saudável para as pessoas, direta ou indiretamente, trabalharem advindas daquele negócio. Certo. Então eu acho que o Brasil hoje, ele necessita de rever o seu conceito de uma nação preocupada com toda classe empreendedora. Se as autoridades ajudarem, se houver uma possibilidade maior de que o micro, o pequeno, o médio empresário possa ter visibilidade do seu negócio, conhecimento mercadológico do seu negócio, certamente nós teremos mais empresas de sucesso. E além de tudo, evangelista Rosanildo, nós vamos parar de falar daqueles que se corromperam. Sim. E nós vamos falar daqueles que se reergueram, que começaram do nada, empreenderam e são hoje empresários de sucesso. Na sua opinião, esta crise que o Brasil enfrenta, né? Nós percebemos, por exemplo, que a própria igreja hoje evangélica, nós somos do meio evangélico, nós vimos aí em muitos ministérios já aparecendo essa crise, pastores abandonando ministérios e igrejas que as pessoas não frequentam mais por conta desta desmoralização, né? Isso está relacionado com o próprio país, o fato de o país estar em crise levou a população, incluindo os evangélicos, à crise também em várias áreas, ou o cumprimento das escrituras, ou realmente é porque está faltando oração. Se o povo colocar a vida em oração, se a igreja brasileira se voltar para a oração, esse negócio reverte. Olha, evangelista Rosanildo, esse é um problema que ele tem o lastro nestas duas condições. Eu acho que ele passa por um problema secular, certo, que ele entra na igreja, certo, né? Quando nós falamos de notícias ruins, quando nós falamos de corrupção, quando nós falamos de empresários querendo levar vantagem, quando nós falamos de colaboradores e funcionários querendo levar vantagem também, porque nós precisamos entender os dois lados. Esses fatos, eles acabam entrando e minando o segmento evangélico também. Não há como dissociar uma coisa da outra. Até porque nós, no nosso dia a dia, nós convivemos dentro de um universo de contato de pessoas evangélicas e não evangélicas. Então nós observamos hoje que algumas práticas que há um tempo atrás eram observadas só no meio secular, elas já começam a ser observadas no seio da igreja. Sim. Você citou o caso da desmoralização. Isto é um fato que vem crescente. Por quê? Porque cada vez mais o homem acha que quando ele atinge um determinado grau, quando ele atinge um determinado ápice na sua carreira, ele já acha que é dono do seu próprio nariz, sim, que ele não precisa mais depender de Deus, que ele não precisa mais recorrer a Deus. E quando nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, quando o empresário desinformado, que não consegue viver uma vida sem ostentação, que não consegue viver uma vida em que ele tenha que ter um equilíbrio em um determinado momento, ele pode se frustrar e ele pode pensar como alguns pensadores do meio secular pensam. Poxa, eu montei o meu negócio para ficar rico. Eu montei o meu negócio para ter sucesso. Mas eu estou tendo dificuldade. E existe, evangelista Rosanildo, algumas comparações que alguns fazem, mas por que
que no meio secular parece que aquele empresário não tem tanta dificuldade quanto o empresário cristão? Por que é que a igreja, ou para a igreja, tudo é mais difícil? E aí nós precisamos entrar um pouquinho na palavra de Deus. Sim. Nós precisamos observar um pouquinho a palavra de Deus. Se nós observarmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar cidades que eram grandes metrópoles comerciais, passaram por privações, fome, passaram por desgraça, até mesmo pelo próprio Deus consentindo com isso. Certo. Então, é um conjunto onde se tem uma necessidade de provar alguma coisa para alguém e deixar Deus de lado, aos poucos abandonar a palavra de Deus, abandonar a vida de oração, abandonar aquela vida de contato com Deus. Quando nós deixamos de consultar a Deus, nós estamos entrando no caminho de uma falência. Fique ligadinho no programa, voltamos já já, depois dos nossos patrocinadores. Voltamos com o nosso programa A Voz do Libertador. E eu estou entrevistando o empresário e também um pregador, um evangelista, pregador da palavra, o nosso amigo Eloy Chaves. E durante todo esse programa ele tem mostrado um pouco da sua trajetória, mas agora para nós já irmos para a finalização do nosso programa. O empresário, o microempresário, o irmão, né? Ele está passando aí pela sua crise espiritual. Eu gostaria que você deixasse conselhos espirituais para que esse empresário, para que esta pessoa que está nos assistindo, ele realmente pudesse ter uma esperança na vida espiritual e pudesse melhorar a sua vida espiritual. Às vezes, pessoas já descaiu, né, da graça divina, caiu da graça divina, mas o que ele pode fazer para ele voltar a servir ao Senhor? Mesmo que ele seja um empresário ou não sendo um empresário, quais são os passos que ele deve tomar as atitudes que ele deve tomar para voltar novamente a servir o Senhor? Olha, Rosenildo, você tocou num ponto muito importante, que é justamente conciliar. A tendência do ser humano é sempre a de afastamento das coisas de Deus. Porque servir a Deus hoje, para ficar na terra, é fácil. Mas servir a Deus para ir morar no céu é difícil. É difícil. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Isso. Então nós precisamos entender que sem leitura bíblica cotidiana, sem oração, sem uma vida de renúncia, evangelista Rosenildo, dificilmente esse empresário vai conseguir reerguer-se. Porém, eu tenho visto, tenho conversado e tenho tido a grata satisfação de ouvir e também de instruir pessoas que chegaram em um determinado momento da sua vida empresarial em que afastaram-se das coisas de Deus, mergulharam no mundo, deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia e passaram a viver um deserto espiritual. Sim. E nós sabemos que hoje, evangelista Rosenildo, você lê a Bíblia, você orar, é como comer. Se você come arroz e feijão, você alimenta o seu corpo, você coloca proteínas no seu corpo. Quando você deixa de ler a Bíblia e orar, são substâncias que você vai deixar de colocar para dentro do seu corpo espiritual. Você vai se enfraquecendo, vai se tornando raquídico. E hoje nós vemos pessoas, empresários, que alcançaram um patamar de destaque na vida secular,
passaram a ostentar uma vida secular bem proveitosa, mas deixaram de ir à igreja, deixaram as premissas da palavra de Deus, o genuíno evangelho que se busca nas madrugadas. Evangelista Rosanildo, por experiência própria, buscar a Deus na madrugada ainda dá muito resultado. Sim. Ah, mas dá trabalho porque eu estou cansado. Não. Faz um esforço. Tire um período de oração nas madrugadas. Tira um período de oração e leitura da palavra de Deus, seja na empresa, seja em casa. Mas faça uma disciplina do seu tempo aonde você volte a ter prazer de buscar a Deus, aonde você volte a ter prazer de querer ir morar no céu. Porque, evangelista Rosanildo, a palavra do Senhor diz que de nada adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nós precisamos voltar a ler mais a Bíblia. Nós precisamos voltar a buscar mais a Deus em rogos, em orações, porque fazendo isto, nós estaremos alimentando a nossa alma, estaremos crescendo espiritualmente. Note, evangelista Rosanildo, que Jesus não prometeu sombra e água fresca para ninguém. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esta é a regra de sucesso. Nós não podemos deixar com que as aflições, com que as notícias ruins deste mundo venham nos abater, por mais que elas nos atinjam. Mas nós temos um Deus que é poderoso para nos reerguer, nós temos um Deus que é poderoso para nos assistir cotidianamente. O servo de Deus, evangelista Rosanildo, ele não tem falta de nada, porque com Deus ele tem tudo. O salmista Davi, com muita propriedade, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante que ele usa a linguagem de um pecuarista, de alguém que cuida de ovelha. E por que a ovelha? Porque a ovelha é um animal extremamente dependente do seu pastor, para tudo. Nós precisamos depender de Deus. Todo empresário, e eu digo aqui para todos que nos assistem, e aonde você estiver, não importa a tua situação, saiba que existe um Deus interessado em te abençoar. Amém. Existe um Deus que ele quer te abençoar. Agora, entenda o seguinte: nunca determine nada para Deus. Deixa Deus ter o controle dos teus negócios. Deixa Deus ter o controle da tua família. Deixa Deus ter o controle das tuas atividades, de tudo aquilo que você faz. E você vai sim encontrar forças para vencer as dificuldades, para vencer as barreiras. Evangelista Rosanildo, eu já tive situações onde o que nós estávamos passando era totalmente contrário. De nós chegarmos num dia e dizermos: só Deus pode nos ajudar. E no final do expediente, vir a providência de Deus. Olha que bênção. Então, a palavra que eu deixo para esse irmão, para essa irmã, para aqueles que são empreendedores e estão passando por dificuldade, em quaisquer áreas da sua vida: não desista, ore, busque a Deus, e o socorro virá e o nome do Senhor será glorificado. Graças a Deus. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por esse programa. Também queremos agradecer a participação do evangelista Eloy Chaves. Muito obrigado, muito querido. Obrigado. Muito me honra, Amém. Muito nos honra. Amém. Agradecemos também a Deus pela sua vida que assistiu o programa até o fim. Que
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que este programa tenha servido para a sua edificação espiritual. Esse é o nosso propósito. Você pode nos abençoar também. Você pode nos abençoar compartilhando esse vídeo, seja no YouTube ou seja no Facebook. Você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, A Voz do Libertador, e na nossa página no Facebook, A Voz do Libertador. Deus abençoe sua vida. Fique na paz que só Cristo tem para dar.